Holding familiar bem definida. Este artigo, publicado no jornal O Estado de São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 2010, pelo advogado Marcos Puglisi, de Assunção, especialista em direito empresarial, sucessório e tributação. Holding familiar bem definida. Não sem razão, toda pessoa que acumule um patrimônio quer vê-lo transmitido aos herdeiros e protegido contra riscos por meio de um planejamento patrimonial. Uma das formas de realizá-lo, e talvez a melhor e mais utilizada, é a constituição de uma sociedade, a holding patrimonial. O que caracteriza o modismo em torno dessas holding é a grande quantidade de cursos e palestras ministradas por organizações que, por vezes, têm interesses conflitantes com as holdings. O comodismo é caracterizado pela falta de cuidado com que o instituidor da holding tem ao abrir a sociedade, optando por soluções simplistas que lhe trarão riscos e aborrecimentos. Ao fundar a sociedade, este instituidor tem em mente que tudo pode, pois é o sócio majoritário e detém o controle da companhia. Quando as participações sociais passam para os herdeiros, porém, estes se tornam minoritários e aí surgem as desavenças. Por vezes, o contrato social ou o estatuto da holding não são suficientes para disciplinar a vontade do instituidor, e um acordo de sócios precisa ser elaborado para disciplinar esses interesses. As alterações contratuais ou estatutárias não devem ficar ao sabor de um grupo de sócios onde um quórum superior ao mínimo definido em lei pode ser desejável para aprovar alterações do contrato ou estatuto. Quanto à fiscalização, o sócio não administrador não deve estar limitado a receber as informações gerenciais da sociedade apenas por ocasião da reunião anual. Ele periodicamente deve ter direito ao acesso às informações gerenciais da sociedade por meio de um conselho fiscal. Quanto à distribuição de resultados, deve ser definida uma repartição mínima a todos os sócios como 50% do lucro líquido anual. Deve estar amplamente definido o direito de os herdeiros ingressarem na sociedade, assim como o direito de cada sócio alienar, vender ou doar sua participação social aos descendentes diretos. A possibilidade de expulsão extrajudicial de sócio minoritário pelos que representem a maioria do capital social é uma constante em todos os contratos sociais enlatados, mas deve ser evitada em holding familiar. Deve estar minuciosamente definido como serão as convocações para reuniões de sócios. O importante é evitar convocação exclusivamente por editais em jornais de grande circulação. Quanto ao quórum de deliberação, certos assuntos de interesse da sociedade, como prolabore de diretores, compra e venda de imóveis ou de participações acionárias, devem ser decididos por um número de sócios maior do que o mínimo exigido por lei. Quanto ao direito de retirada, muitos se perguntam se um sócio pode sair sem motivo da sociedade ou ele precisa ter um motivo para sair. Esses critérios devem ser abordados no contrato social. Quanto ao reembolso do sócio retirante, é necessário que também esteja definido no contrato social. Assim, não haverá dúvidas de como será paga a participação deste sócio, o cálculo do valor, em quantas vezes e de que forma será pago. A existência de capital a integralizar
além de impedir que sócios menores de idade ingressem na sociedade, é um risco para os demais sócios que ficam solidariamente responsáveis pela integralização. O modelo de administração composto por conselho de administração e de diretoria pode ser conveniente para ajustar o poder de decisão. É conveniente colocar os sucessores dos instituidores como sócios da holding, via doação em vida ou testamentária. Também deve-se escolher se a sociedade será administrada por membros da família ou por profissionais. Quais critérios serão adotados para os membros da família participar da gestão da empresa? Quanto ao direito ao voto, o importante é instituir ações com ou sem direito a voto ou com privilégios especiais. Em suma, o modismo que gira em torno do planejamento patrimonial por meio de holdings familiares é válido, atual e necessário. Porém, o comodismo com a falta dos necessários cuidados na sua instituição pode trazer resultados indesejáveis. Marcos Puglisi de Assunção é advogado, especialista em direito empresarial, sucessório e tributação e processual civil do escritório SMF e Associados.